A Câmara dos Deputados aprova a proposta de emenda à Constituição número 15, que ficou conhecida como PEC dos benefícios. Foram 469 votos favoráveis, 17 contrários e, como não houve mudanças na Câmara, o texto poderá ser promulgado pelo Congresso Nacional, começará a valer agora. E para analisar o significado social e também político da aprovação dessa PEC, a gente conversa agora, gentilmente nos atendendo mais uma vez, o deputado federal Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez. E eu já pergunto para o senhor quais vão ser os efeitos dessa PEC. Muito se fala em furo do teto de gastos, mas o momento exige uma discussão como essa, que esses benefícios sejam ampliados pelo menos até o fim do ano. Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Jovem Pan. Uma satisfação mais uma vez participar do programa e, de fato, a Câmara, com responsabilidade, fez com que o superávit que se tem na arrecadação do governo federal neste ano, inclusive em virtude da própria inflação, nós possamos desenvolver essa transferência de renda direta à população. Quando nós aprovamos o Auxílio Brasil com R$400, o poder de compra desse valor perdeu força nos últimos meses exatamente por conta da inflação, e essa reposição ajudará muito a milhares de brasileiros que têm necessidade. Por isso, independente do momento, próxima eleição ou não, a responsabilidade do Congresso era fazer com que esse recurso que o governo arrecadou a mais possa ser direcionado diretamente àqueles que mais precisam. E furamos o teto especificamente nesse tema, para não perder a responsabilidade fiscal com todo o nosso país. Por isso, acho que foi uma medida importante que vai modificar para melhor a vida da maioria dos brasileiros que passam necessidade. Deputado, a pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia, deputado. O senhor acredita que esse processo de aprovação da PEC dos benefícios, ele devolve ao Congresso Nacional um protagonismo que parecia que havia sido perdido nos últimos meses, né? Porque o processo de aprovação foi um exercício de democracia, houve debate, discussão, entendimento, né? A procura do bem comum, ao invés da procura de um ganho político imediato. O senhor acha que isso é um começo de um novo período para o Congresso? Olha, eu imagino que esse ano, inclusive com o processo inflacionário, as dificuldades que a população brasileira e mundial acaba passando, inclusive em virtude da própria guerra da Ucrânia, a Câmara sempre teve muita responsabilidade, agiu de maneira integrada em grandes momentos com o governo federal, com responsabilidade de resolver problemas diretos da sociedade. Foi assim quando nós diminuímos tributos e inserimos como serviço essencial de temas que têm consumido o orçamento doméstico das famílias, como combustível, gás de cozinha, conta de energia elétrica, e agora com a mesma responsabilidade nós reposicionamos o valor do Auxílio Brasil até para ter essa reposição. A inflação, infelizmente, ela acaba prejudicando os que menos têm, porque o poder de compra diminui sensivelmente e acaba inviabilizando a utilização desses recursos. Essa reposição é importante para esse dinheiro voltar a circular na nossa economia e fazer com que superemos esse momento duro. Por isso, o Congresso Nacional, na minha opinião, tem tomado medidas extremamente importantes, com responsabilidade, independente do momento eleitoral e de maneira suprapartidária. Se nós observarmos, apesar da oposição ter falado a todo momento que essa era uma PEC eleitoreira, eles votaram a favor. Significa que o debate não se restringiu a apenas a eleição, ele foi sobre algo muito mais importante na vida das pessoas, que é quem tem necessidade. Quem tem necessidade não pode esperar a eleição para suprir essa demanda. 8h36. A gente segue aqui no Jornal da Manhã, recebendo e entrevistando o deputado Alex Manente, falando sobre a aprovação ontem na Câmara da PEC dos benefícios. A pergunta agora, deputado, do nosso comentarista Diogo Schelp. Deputado, uma outra maneira de interpretar o fato de que os deputados de oposição votaram a favor da PEC, mesmo tendo criticado, é que eles também estão pensando no período eleitoral, também não querem ser vistos como aqueles que votaram contra uma PEC que vai distribuir recursos. A minha pergunta é a seguinte: no ano que vem, quando esse aumento do valor do Auxílio Brasil não estará mais em vigor, como que o próximo presidente, seja ele quem for, vai conseguir reverter, quer dizer, voltar ao valor anterior
sem ter o custo político disso? E qual vai ser o impacto disso para o orçamento? Porque se for mantido esse valor, o impacto pode ser de 150 bilhões de reais só no orçamento do Auxílio Brasil, que é mais do que o orçamento que o orçamento tem para custeios e investimentos. Olha, sem dúvida alguma, nós temos uma missão que é fazer com que esse ano as pessoas consigam sobreviver de maneira decente. E, obviamente, qualquer presidente eleito terá responsabilidade num país de tamanhas diferenças sociais como o Brasil em ter um programa assistencial e, na minha opinião, o que nós precisamos é começar a buscar porta de saída para que esses programas não se tornem apenas assistencialistas, mas deem perspectiva de futuro para as próximas gerações das famílias mais pobres do nosso país. Para isso, o governo federal, independente de quem seja o presidente, tem que ter essa responsabilidade. E eu penso ao contrário. Eu não acho que, quando nós transferimos renda diretamente a quem precisa para circular a economia, nós estamos fazendo com que o orçamento tenha prejuízo. Ao contrário, eu acho que o orçamento público é exatamente a busca de você minimizar as diferenças, dar oportunidade. Nós temos um orçamento de mais de 3 trilhões de reais. Então, eu acredito que esse dinheiro que nós tivemos, inclusive de aumento dos impostos, por conta da inflação que nós tivemos, ele precisa ser redistribuído. E, obviamente, ao final desse ano, avaliaremos o orçamento e no orçamento teremos a mesma responsabilidade e certamente em conjunto com o presidente eleito, seja presidente reeleito ou um novo presidente, nós temos que ter a responsabilidade com a população brasileira em 2023 com um programa que possa dar a transferência de renda, mas pensar numa perspectiva de saída dessas pessoas com autonomia para buscar a sua independência financeira. Só lembrando que agora é uma corrida contra o tempo, porque essa PEC precisa ser promulgada e aí há toda a estrutura para o governo começar a pagar esses benefícios a partir de agora, mas é bom lembrar que são benefícios que valem apenas para esse ano de 2022, numa ampliação, uma tentativa de favorecer a população, claro, a população mais atingida em relação à crise. Agora, 8h39. Repita. 8h39. A gente segue recebendo, entrevistando aqui no Jornal da Manhã, o deputado Alex Manente. Estamos falando sobre a PEC dos benefícios aprovada ontem pela Câmara. Deputado, existe alguma possibilidade dos benefícios serem estendidos caso o presidente Jair Bolsonaro se reeleja a partir de janeiro? E quais as principais novidades, então, na proposta? O Auxílio Brasil aumenta de valor e quais os novos benefícios, especialmente os principais? Tivemos um aumento de R$400 para R$600 como o piso mínimo de quem tem acesso ao auxílio emergencial. Esse é um avanço importante porque, volto a dizer, os R$400 tinham um valor, o poder de compra se perdeu durante esse período. Nós precisamos relatar que existe inflação no Brasil, existe inflação no mundo. Os Estados Unidos é o país hoje que tem uma inflação jamais vista na história e, obviamente, isso impacta a economia, especialmente os mais necessitados, porque não conseguem acompanhar o ritmo da inflação e não conseguem ter os recursos na mesma proporção. Então, essa responsabilidade imediata foi cumprida. Nós esperamos que seja promulgada ainda essa semana para que já tenha validade imediata para a população brasileira. E o que nós imaginamos é que qualquer governo, seja do presidente Bolsonaro ou de qualquer outro, terá a responsabilidade de fazer um programa assistencial, e aí nós precisamos pensar um programa a médio e longo prazo, para poder manter a estrutura de transferência de renda sem perder o poder de compra das pessoas, mas buscando uma alternativa de saída. A minha preocupação é que o Brasil precisa pensar daqui 20, 30 anos que as gerações que vêm hoje das famílias mais carentes precisam ter uma perspectiva de melhora das suas vidas. Esse é o papel do governo federal. Não é apenas ser o assistencialista, mas fazer com que essa transferência de renda se torne numa consolidação da diminuição efetiva das diferenças no nosso país. E acho que o governo tem que ter essa responsabilidade para os próximos 4 anos. Esse auxílio é como o emergencial, o ano passado, quando nós aprovamos no início da pandemia, que foi fundamental à nossa economia, a manutenção da sobrevivência das pessoas, e novamente nós fazemos isso no momento crítico da inflação, onde as pessoas perderam o poder de compra, pensando para que na votação do orçamento para o próximo ano, nós tenhamos a responsabilidade de pensar um projeto estruturante para o Brasil, que tenha transferência de renda, porque um país como o Brasil, com 33 milhões de pessoas que não conseguem colocar na mesa todo mês comida para a sua família, tenham condições, mas pensem numa perspectiva de saída. O Brasil só vai melhorar se nós fizermos a transferência de renda,
mas poder ter, de fato, a alternativa da perspectiva da pessoa ter sua autonomia financeira e não depender do Estado. Deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Bom dia de trabalho, até a próxima. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Mais uma vez, uma satisfação participar com vocês. Obrigado. Satisfação nossa.